E falamos, entre vários assuntos, sobre medicina. Numa época, há 1 ano e 4 meses, né, que nós convivemos aí com a realidade da pandemia, médicos que entraram na linha de frente, a ciência que está combatendo a todo momento esse vírus, né, para ver se a gente vai sair dessa, mas a gente precisa aí ter um pouquinho de paciência. E paralelamente, outros médicos, outras especialidades também não pararam. Pararam um pouco aquilo que faziam antes, como por exemplo, medicina estética. As pessoas estão tendo um pouco mais de cuidado, embora elas continuem com essa podendo, né, fazem, mas não com a intensidade de antes da pandemia. Então, muitos aproveitaram o conhecimento que tem de conhecimento celular para ajudar a combater a doença, não só essa como outras, fortalecendo o sistema imunológico. É isso, doutora Juliana Rampani. Temos o prazer de tê-la conosco aqui no Bandeirantes Acontece. Uma ótima tarde. O prazer é todo meu estar aqui com vocês nessa pauta aí tão importante nesse dia que a gente está vivendo aí, né? Que o Brasil também chora por um dos artistas mais importantes aí que, infelizmente, a gente perdeu para o Covid e a gente está vivendo esse luto aí eterno, né? De várias pessoas queridas indo embora e não tem como não falar de imunidade, né? Nesse momento, todas as especialidades. Doutora, tá na linha? Oi, Tá estão me ouvindo a ouvindo? gente? Perfeito, agora perfeito. Doutora Juliana, a sua especialidade é farmacêutica estética. Como é que é o nome da sua especialidade correto? Eu sou farmacêutica de formação, né? Farmacêutica e bioquímica. E bioquímica, Então, tá. isso. Bioquímica é muito importante para essa parte de organismo, né? De parte biológica mesmo. E aí eu tenho como especialização a estética, mas antes da estética ainda veio para mim a ortomolecular e veio também toda essa parte de medicina integrativa que eu uso hoje no meu consultório estético, né? O que é a medicina integrada que está todo mundo procurando tanto, né? Está buscando aí um conjunto de informações para a saúde. A medicina integrativa, ela é um olhar diferente da comum, né? Hoje, a gente trata a doença, né? E na medicina integrativa, a gente trata o integral, o ser humano na integralidade, na saúde. Na verdade, a gente tem que aprender a tratar a saúde, né? E nós, principalmente os brasileiros, a gente vai atrás de tratar sempre a doença. Então, a medicina integrativa, ela trata o ser humano como um todo, para que haja uma homeostase, um equilíbrio de todas as reações bioquímicas do organismo, para que esse organismo, estando equilibrado, ele tenha condições de ter a saúde, que muitas vezes a gente pensa que ter saúde é não estar doente, mas estar desequilibrado também é não ter saúde. Doutora Juliana, só peço para a senhora, se a senhora puder deixar não sei se é pelo celular ou pelo desktop, que a senhora está usando a conexão conosco por imagem, deixar fixo num lugar que está movimentando muito e a gente vai prejudicar para que as pessoas entendam ou tenham uma boa definição da qualidade da imagem aí contigo. Né? Se você puder deixar ele fixo no lugar, isso, deixa parado e a senhora no meio e está tudo absolutamente certo. As pessoas, ao longo desse tempo, abandonaram completamente os tratamentos que não eram obrigatórios. Eu vou dar um exemplo muito pessoal. Eu me consultei, por exemplo, com uma dermatologista em abril do ano passado. A pandemia já era algo que amedrontava, mas não se compara com no que ela se transformou depois. E eu deveria ter voltado para conversar com a dermatologista outras vezes, para fazer novos exames, para observar se o medicamento era adequado, entre outras coisas. Eu não fiz isso. Esse fenômeno se repete, as pessoas deixaram de fazer coisas que elas entendiam que não era uma solução emergencial para se preocupar exclusivamente em não contrair Covid? Sim, isso foi uma realidade. Eu acho que mais no ano passado, né, apesar de eu acreditar que as coisas tenham ficado um pouco piores agora, mas eu acho que o pessoal meio que está enfrentando mais. Porém, muitos tratamentos ficaram paralisados por
conta disso, né? Pelo medo. Mas os consultórios médicos, eles são muito seguros, né? Não tem esse tipo de aglomeração, existe todo um cuidado. E você não indo, né, fazer o que você tem que fazer, seja no dermato, no endócrino, no ginecologista, né, para mulher é super importante, você acaba ficando suscetível aí a ter algum tipo de problema que deveria ser tratado e que se por acaso você não tratou, ou no momento que você contrai a Covid, ou em qualquer outro momento da sua vida, ele pode se agravar por você ter protelado esse tratamento. Então, todo lugar que você vai, consultório médico, mesmo que você esteja indo fazer uma coisa específica, no caso, uma estética, o profissional da saúde, ele tem total aí habilidade para te tratar como um todo, né? Olhar você na sua totalidade. De repente, pescar alguma coisa ali dentro da sua anamnese que possa ser um começo de algum tipo de doença. Então, a gente precisa estar sempre em consulta, né, com os médicos que estamos acostumados a ir. Isso não pode ser paralisado, porque isso se trata de saúde, né, e a gente está vivendo um momento em que quanto mais saúde a gente tiver, melhor vamos estar, né? Doutora Juliana, boa tarde. Quando a senhora elenca aí o que define medicina integrada, o princípio é pelo menos parecido com o da homeopatia? Na verdade, a homeopatia ela é um pouquinho diferente, né? Quando a gente fala da homeopatia, a gente fala do semelhante. Então, a medicina comum ou as medicações que a gente chama de comuns, né? Que são que a gente trata o ser humano, ele vai tratar o problema combatendo o que está acontecendo. A homeopatia, ela cuida do semelhante. Então, o semelhante é através do semelhante. As medicações, inclusive, são diferenciadas. A medicina integral, ela trata, na verdade, a saúde. Então, geralmente, o que a população faz? Estou com uma dor persistente, vou ao médico. Ela não vai até o médico fazer exames recorrentes que vão ajudá-la a trazer um organismo mais equilibrado, né? A bons hábitos, principalmente. A medicina integrativa, ela cuida dos hábitos do paciente, do sono, da alimentação, da atividade física, porque isso tem a ver com a saúde, né? Então, quando a gente vai no médico, a gente vai porque está com uma doença. Então, se trata aquele problema em si. E, às vezes, essa doença está sendo instalada no seu organismo porque você veio aí de rotinas totalmente desequilibradas que inflamaram cronicamente seu organismo e que tiraram ele do equilíbrio. Então, a medicina integral, ela cuida do bem-estar e da rotina do paciente para que todos os nutrientes, as vitaminas e os minerais, né, estejam equilibrados para que esse organismo esteja em estado de saúde. Imagino, então, que são consultas bem demoradas, né? Porque é preciso saber bem complexo. Como é a rotina da pessoa, inclusive o sono, a alimentação, né? Exatamente. A gente precisa entrar no íntimo. Claro, lógico que alguns exames nos ajudam, porém, exames de sangue, nesse momento, eles vão detectar faltas ou sobras de algumas coisas. E aí, faltas ou sobras, ele já está num estado de doença. Quando a gente vai fazer uma consulta de medicina integrativa, é realmente uma consulta muito demorada, porque eu preciso entrar no íntimo do paciente. E muito também tem a ver com o emocional, né? Então, às vezes, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, com nutricionistas, com psicólogos, porque a parte emocional também afeta o desequilíbrio do nosso organismo. Doutora, a gente citou hoje na abertura do programa a pesquisa da doutora Maia Nazatz, que é especialista em genoma humano, e está cada vez mais provado que, enfim, a Covid está avançando aí para um estudo de que o genoma humano ele influencia, porque que tem no mesmo casal, né, ela está fazendo um estudo com casais, um pega de uma forma grave, o outro de uma forma leve, e não necessariamente o que pegou é o mais velho ou com comorbidade, enfim, tem uma série de curiosidades sobre isso que só o estudo do genoma humano explica. Mas, para a gente melhorar o nosso organismo, a nossa célula, de uma forma geral, aquelas regras, e a senhora pode dar um puxão de orelha aqui em todo mundo, de alimentação básica, sono. É importante frisar, não?
Não, isso é imprescindível. A gente pode até modificar, né? Eu vou falar aqui da pele para ele elencar o que você falou agora do genoma. Nós temos aí um expossoma, né? Uma espécie de genoma da pele, que ele é modificado através dos hábitos e do ambiente que você vive. Então, isso atrapalha e acaba cometendo aí, por exemplo, um envelhecimento precoce, né? Então, trazendo isso para a parte de saúde, é de extrema importância que a gente tenha um sono de qualidade reparador, porque é no sono que a gente vai reparar várias coisas que foram acontecendo durante o dia, com radiação ou até mesmo com estresse. Eu acho que o mais difícil hoje, até no momento que a gente está vivendo, é realmente a gente conseguir equilibrar o emocional do paciente, porque ele fica ansioso. Hoje a gente vive num momento que está tudo instável, então isso atrapalha até na alimentação. A gente vê que o paciente fica instável, então ele acaba indo lá e comendo coisas que não deveriam. Então, acontece toda essa parte de estresse, falta de atividade física, e isso vai, sim, atrapalhar. Então, antes a gente tinha um caminho. Quem tem comorbidade, quem é mais velho. Hoje, não. Hoje a gente vê, mais do que nunca, que é quase impossível a gente verificar o que vai acontecer se uma pessoa pegar, se a gente não entrar no íntimo mesmo desse dia a dia dela, desse comportamento, para saber o porquê que isso vai acontecer. Então, isso tem, sim, a ver com o cotidiano e alimentação e sono, com certeza. Doutora Juliana, uma última da minha parte. Outros especialistas com quem conversamos aqui, vários deles disseram que, com a pandemia, houve um agravamento de um fenômeno que já ocorria antes da pandemia, né? Um certo fenômeno social de ansiedade, muita gente padecendo de ansiedade. E a pandemia exacerbou isso, atingiu mais gente, muita gente tendo de conviver com ansiedade. Nas observações que a senhora tem feito, esse fenômeno tem sido detectado, a pandemia tem provocado mais problemas emocionais que atingem depois, tem aquelas reações somáticas no corpo, a ansiedade provocando doenças, a senhora tem notado isso? Com certeza, inclusive eu que gosto, né, e trato, e a minha especialidade é a pele, eu tive muitos casos de pacientes que a gente vê até que a pele dele piorou e não tinha ali um motivo lógico, porque estava com alguns acometimentos, né, nessa pele, às vezes muita espinha, oleosidade, queda de cabelo. Isso está sendo um assunto muito frequente no meu consultório, e tudo isso vem da ansiedade que o nosso momento, né, do mundo está nos trazendo. Então, isso vai não só atrapalhar na parte de saúde, como também na parte estética, que é a minha especialidade, afeta demais. A ansiedade é o grande vilão do século, eu acredito nisso. Nós vamos ter que marcar uma outra entrevista com a doutora Juliana Rampani, porque tem uma infinidade de perguntas e a gente vai precisar de mais tempo ainda para as pessoas tirarem dúvidas e colocarem situações muito particulares, muito pessoais e que vão representar, claro, outras pessoas que precisam de esclarecimentos. Doutora Juliana Rampani, farmacêutica esteta, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, doutora.